Olá, paz do Senhor, que bênção! Hoje nós já estamos na nossa lição de número 5. Temos aprendido bastante a respeito da vida do apóstolo Paulo, como nunca falamos anteriormente. E durante esse trimestre estamos aprendendo bastante. Sou muito grata a Deus por todos os irmãos e irmãs que estão aqui no meu canal todas as semanas. Que Deus continue te abençoando grandemente. Te dê graça e sabedoria também no seu ministério de ensino, que o Espírito Santo te conduza nesta jornada. Nós sabemos que o nosso galardão não receberemos aqui, mas receberemos com Cristo quando Ele assim voltar. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, sou também superintendente de escola bíblica dominical e para mim é um prazer estar aqui todas as semanas juntamente com cada um de vocês. E eu já quero agradecer o envolvimento de cada um de vocês com o meu canal, todos os comentários carinhosos que todas as semanas vocês fazem aqui no meu canal. E é este envolvimento que faz com que o meu canal cresça e ele chegue e alcance de outras pessoas e que eu também possa contribuir com outras pessoas. E é um privilégio muito grande para nós podermos manusear e dividir o aprendizado que nós temos da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, está aqui pela primeira vez, eu peço a você que se inscreva para que o meu canal continue crescendo. Se você ainda não tem curtido as minhas aulas, curta as minhas aulas, porque o YouTube vai entender então que ele pode sugerir o meu vídeo, porque são bons, né? Somente assim eles são sugeridos. Então, se você nunca se envolveu com o meu canal, se envolva. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos da notificação, ative de novo e você vai continuar recebendo as minhas aulas. E lá no finalzinho da aula hoje eu vou colocar um vídeo, gente, desse galinho que fica aqui cantando todos os domingos nas minhas aulas, quando eu estou gravando as minhas aulas. Então, assim, eles ficam soltos em praça pública aqui. E tem contribuído, né, com o meu canal também. Aí para vocês conhecerem, tá lá no finalzinho da aula. E lá no final da aula também eu vou mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram. Irmã Jane, dá um alô para nós aqui, fala meu nome. Então no finalzinho da aula também eu espero você. E lá está o meu abraço particular para cada um de vocês. Esta aula, mais uma vez, eu quero dizer que ela está disponível em podcast, para você que não pode ficar de frente ao celular ali assistindo a aula ou do seu laptop. Você pode ouvir no Spotify ou então no Anchor. E hoje na lição de número 5, nós vamos falar, abre aspas, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos aprender muito, é um tema muito que vai enriquecer as nossas vidas. O que nós aprendemos sempre? Que a Bíblia ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem central é Cristo. O tema de toda a Bíblia é Jesus Cristo, a vinda do Messias, a sua vida, a sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição. E essa era a mensagem que o apóstolo Paulo pregou em todo o tempo que ele exerceu o seu apostolado. E hoje nós vamos aprender o que é este Cristo ressurreto, este Cristo crucificado, né, a vida de Jesus. Os profetas todos, quase todos, vaticinaram a respeito de sua encarnação, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e também da sua ascensão. Por que não dizer também da sua volta para buscar a sua igreja? A vinda do Messias, esta era a esperança do judeu, assim como é a nossa esperança hoje também. Porém, com uma diferença, eles aguardavam um Messias político. E Jesus não preenchia os requisitos do Messias que eles sonhavam que viria naquela década, naquela época que eles estavam vivendo. O Messias que eles precisavam naquele tempo não é o Messias de Isaías 53.
No contexto político em que viviam, o Messias seria a solução, seria a retomada do poder, o restabelecimento do reino a Israel. Enfim, eles entrariam outra vez para o topo da história. Porém, os acontecimentos não foram como eles idealizaram. Eles queriam o restabelecimento do reino a Israel. Paulo, quando ele teve aquele encontro com o Cristo ressurreto, ele descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto. E a partir daí, então, quando ele teve esse encontro com Jesus, essa foi a missão dele, pregar aos judeus e aos gentios. Esta era a sua mensagem central, pregar o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. O que mudou a nossa vida e o que muda a vida das pessoas é a mesma mensagem, é a mensagem da cruz. É esta mensagem que nós devemos pregar sempre. No tópico 1, nós vamos falar sobre a centralidade da pregação de Paulo. Qual era o centro da mensagem de Paulo? Ele pregava muitas coisas, mas qual era o tema central da sua mensagem, que por onde ele passava, ele pregava? Primeiro, o mistério de pregação e o Cristo crucificado. A vocação de Paulo ao apostolado, sem dúvida nenhuma, foi uma dádiva divina para o cristianismo. O nosso comentarista, ele considera-o como o maior teólogo entre os demais. Isso nós também não podemos negar. Paulo, a contribuição dele com as doutrinas bíblicas é de um valor imensurável. Particularmente, eu acredito que cada um tem uma parcela de contribuição. Uns contribuem mais, outros contribuem menos. Mas todos que contribuem com o propósito de Deus, na medida de que fomos convocados, de que fomos chamados para fazer parte deste reino. Porém, isso não faz que um seja maior do que o outro. A eleição e a vocação de Paulo, eu acredito, a intenção de Jesus não era fazer que ele fosse maior do que os 12, ou maior do que outro teólogo que tenha aparecido, depois dele ou mesmo na sua era. O que nós não precisamos entender é que sempre a uns Deus dá mais e a outros menos. E aquele que recebe mais, haverá muito maior rigor para ele do que para o que recebeu menos. Quem escreveu mais não é maior do que quem escreveu menos. Nós estamos falando aqui em relação aos profetas maiores e aos profetas menores. Nós temos profetas que não escreveram nada e desempenharam um papel importantíssimo no reino de Deus e para a vida do povo de Israel. Eles foram fiéis à revelação. A nossa preocupação não deve ser, vou fazer muito para me ser maior do que fulano ou eu ser maior do que ciclano. Essa não é a intenção do Espírito Santo quando ele confia em nós, um propósito e uma obra. Não é que nós sejamos maiores do que os outros. Então cada um foi fiel àquilo que ele recebeu. Assim como Paulo foi um vaso escolhido para um determinado propósito, assim também nós. E Deus usa cada um como quer. Porque a glória, ela é sempre de Deus, não do vaso que está sendo usado. A obra sempre é de Deus, a obra não é nossa. Para ser reconhecido como apóstolo, ele teria de ter vivenciado a experiência de ter visto o Cristo ressurreto. E isso ele afirma que viu. E como ele viu, isso o qualificava para ser apóstolo. E ele afirma em suas cartas com veemência esta experiência, que ele viveu esta experiência, porque isso era um dos pré-requisitos para ser separado apóstolo. Somente este encontro com Jesus, o Cristo ressurreto,
o qualificaria como apóstolo de Jesus Cristo. Ele recebeu a revelação do próprio Jesus. Nós falamos muito sobre isso na aula número 4. Se você não assistiu, assista para você se inteirar mais do assunto. E a sua pregação, a pregação do apóstolo Paulo, não poderia se opor à pregação dos apóstolos. Mesmo separados, ministérios diferentes, eles tinham de concordar entre si. Afinal de contas, eles receberam da mesma fonte, Jesus. A fonte da mensagem de Paulo e a fonte da mensagem dos 12 é Jesus Cristo. Paulo ele pregou o Cristo crucificado e ressurreto, por onde ele fosse. Esta era a sua mensagem. E por intermédio dele, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade, descobriram a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo, que é, abre aspas, o Cristo crucificado. Esta é a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo. E que ele, o Cristo crucificado, é o único meio de salvação e da verdadeira sabedoria. Jesus, ele é a encarnação da própria sabedoria. Como explicar este mistério que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus para um povo acostumado com a filosofia? O que significa filosofia? É amor pela sabedoria. É o amor pela sabedoria. Isso que é ser um filósofo ou filosofia. Mas essa filosofia, né, esse amor à sabedoria, é sob a visão humana. E filosofia, na visão metafísica, é um conjunto de especulações teóricas que compartilham com a religião a busca das verdades, tais como a natureza de Deus, da alma e do universo. Eles tentam conhecer Deus pelo caminho do conhecimento, mas não conhecemos a Deus por intermédio de diplomas ou sentados em um banco de universidade. E agora, judeus e gregos, houve uma mensagem de que o Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. E não somente isso, também o Cristo crucificado é o poder de Deus, destacando que a vida e a morte de Cristo eram um plano sábio de salvação de Deus. Os gregos, com a sua filosofia, buscavam a sabedoria e eles produziram grandes filósofos, grandes homens sábios, como Platão e Aristóteles. Mas eles não conheceram a Deus. Se você ler os escritos deles, você nunca chegará a conhecer a Deus, porque nós não conhecemos a Deus baseado na sabedoria humana. Deus ele usou a palavra da cruz para revelar o modo como o homem pode ser salvo. Então, para o homem ser salvo, Deus está dizendo para nós, simplesmente por intermédio do Cristo crucificado e ressurreto. Imagina, os judeus eles buscavam salvação pelas boas obras, enquanto para os gregos a palavra da cruz era simples demais para aceitarem como verdadeiro conhecimento da salvação. Eles deviam imaginar, então é só eu aceitar esse Cristo crucificado e pronto, já encontrei a salvação? Era muito simples para os gregos e também para os filósofos. E para eles, isto era uma loucura. Tanto para judeus quanto para gregos, esta mensagem de um Cristo crucificado era loucura. A crucificação, ela era uma ofensa para os judeus, uma morte humilhante. Ela não poderia ser a forma que os seus pecados seriam perdoados. Eles estavam acostumados com obras, oferendas, com sacrifícios para expiação dos seus pecados.
E para os gregos, uma morte substitutiva era simples demais para que alguém fosse salvo. Pensavam eles, então tá, um homem veio, morreu numa cruz, eu creio nele e pronto, eu estou salvo. Isso é muito simples. Eles acreditavam em uma busca muito mais complicada do que isso. Para eles, a cruz ela não tinha nenhum atrativo, mas rejeição. Se uma pessoa tivesse morrido crucificado, para eles aquela pessoa não tinha nenhum valor. Os judeus, eles aguardavam um retorno para o centro da história. Era isso que eles almejavam. Se orgulhavam de ser a nação escolhida por Deus. Eles tinham em mente o mesmo acontecimento do êxodo no Egito. Eles assistiam aos milagres de Jesus e ainda pediam sinais. Os milagres não convenceram a plateia de Jesus, os judeus, de que ele era o Messias. E logo que eles presenciavam um milagre, eles falavam, dê um sinal para nós. E Jesus falou para ele, olha, não será dado outro sinal que não seja o de Jonas. Então eles esperavam uma saída triunfal, como foi no Egito, riquezas e milagres. Eles queriam continuar vivendo milagres. E nós sabemos que milagres não salvam as pessoas. Esta era a esperança dos judeus. Deus humilharia o Império Romano, assim como humilhou o Egito e seus deuses, enquanto que os gregos aguardavam argumentos filosóficos e que mostrassem uma lógica da mensagem. Eles pediam uma lógica a Paulo daquela mensagem. E a cruz, ela não tem lógica, ela não tem explicação. Como explicar um amor de tal magnitude? Um Deus que se desvestiu da sua glória e se entregou por todos nós em uma cruz para ser crucificado em nosso lugar. Isso era loucura para os gregos, isso era loucura para os judeus, e isso é loucura para muitas pessoas hoje na nossa atualidade. Alguém ousar morrer por injustos antes que essa pessoa tenha dado um passo sequer em direção a este Salvador, eles não conseguiriam entender isso. Somente o Espírito Santo pode nos fazer entender essa mensagem. Eles não entendiam a simplicidade da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é muito simples. Infelizmente, muitos têm complicado esta mensagem, a simplicidade desta mensagem. E a mensagem da cruz, por sua simplicidade, ela contrariava a retórica erudita dos gregos. Isto é, retórica quer dizer a arte de falar bem, a arte de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Era isso que eles queriam. Quando eles ouviam a mensagem da cruz, eles não viam lógica nesta mensagem. Havia em Corinto grupos facciosos, uns eram de Paulo, embora Paulo ele mesmo afirma que ele não tenha pregado conforme a sabedoria deste mundo, mas com a sabedoria oculta em Deus, porque foi Deus que revelou tudo para ele. O discurso de Paulo ele não tinha que se gabar, porque foi o próprio Jesus que deu tudo para ele, que revelou para ele os seus mistérios. E que somente o Espírito Santo pode nos dar esta sabedoria que vem de Deus. Outros eram do grupo de Apolo, porque Apolo ele era eloquente no falar, ele tinha uma retórica que agradava os seus ouvintes. O testemunho deles estava centralizado na morte e na ressurreição de Jesus. Onde quer que fossem, contavam a vida de Jesus e afirmavam que ele era o Messias esperado. Para o judeu, Jesus morreu por pecado de blasfêmia, quando ele disse ser o Filho de Deus. Para Roma, quando eles afirmavam que Jesus era o Rei dos Reis, isso era alta traição contra o imperador. Então, qual é
a mensagem do Evangelho? Cristo e toda a sua vida. As pessoas é que complicam a mensagem da cruz. A mesma mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, a mensagem que também nós temos que pregar. Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Agora, qual a dificuldade de pregar hoje, se a mensagem do Evangelho ela é simples? A mensagem da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto que a sabedoria humana não o faz. A mensagem da cruz ela é suficiente para preencher o vazio que há dentro do pecador. Dinheiro, casas, carros, viagens, nada disso preenche o vazio que está aqui dentro das pessoas. Isso não traz paz e muito menos felicidade de verdade. Nós precisamos de muito pouco para sermos felizes, mas somente Jesus enche o nosso interior de paz. Por isso essa mensagem precisa ser pregada no tempo e fora do tempo. Os diplomas conquistados em faculdades, ele traz conhecimento secular. Mas a sabedoria que nós precisamos, ela somente vem de Deus. Somente Ele pode nos dar esta sabedoria. A mensagem da cruz, ela tem um efeito duplo nos que ouvem. Para os que aceitam a mensagem da cruz, ela significa salvação. Mas para os que rejeitam a mensagem da cruz, ela significa destruição. Era loucura para os gregos, pois esta mensagem não coincidia com a noção que eles tinham de sabedoria. Para o judeu, não coincidia com a noção que eles tinham de poder. Era um tropeço, pois alguém crucificado indicava a maldição de Deus sobre si. Então, para eles, a mensagem da cruz era um tropeço. E eles rejeitaram esta mensagem. A sabedoria humana, ela é a sabedoria do mundo. E esta sabedoria mundana, ela não leva o homem a Deus. A religião é a tentativa do homem de elevar-se a Deus e conhecê-lo. Mas ao longo dos séculos nós vimos que a religião não tem este poder. A única forma de nos aproximarmos de Deus é através da cruz. Se não passarmos pela cruz de Cristo, não tem como nos aproximarmos de Deus. Somente ela nos reconcilia com Deus. Se uma pessoa se recusa a crer na mensagem da cruz, não serão os milagres que a fará crer. Milagre não salva ninguém. É demonstração do poder de Deus. E eles são necessários para a pregação do Evangelho. Mas primeiro prega-se o Evangelho, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, e os sinais nos seguirão. No deserto e no ministério de Jesus, tanto judeus quanto gregos ou gentios, eles viram muitos milagres. Mas eles não creram na única mensagem que transforma homens e mulheres. É a mensagem da cruz. É a única mensagem que tem poder de transformar as nossas vidas. Muitos líderes hoje, eles estão preocupados demais com movimentos, com milagres, campanhas, e esquecem ser a simplicidade da mensagem da cruz que salva o perdido. No segundo tópico, nós vamos falar sobre expressões chaves na doutrina de Paulo. Quais eram as expressões que ele usava para ensinar a sua audiência? Quer dizer, todas as nossas mensagens devem ser o Cristo ressurreto. Esta mensagem
do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto é a mensagem para a salvação dos incrédulos. Depois de salvos, nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus e com as doutrinas bíblicas. Quantos ensinamentos o apóstolo Paulo não deixou para a igreja, nas suas 13 cartas. Por isso, nós temos um culto destinado ao ensino, onde nós precisamos aprender da palavra de Deus e as doutrinas bíblicas. Isso não quer dizer que nossos cultos devem ser engessados. Um culto de doutrina, ele pode, de repente, se transformar em culto evangelístico, visto que se tiver muitos descrentes em nosso culto naquele dia. Se há descrentes, a mensagem deve ser a cruz de Cristo e do Cristo ressurreto. Nós temos a ceia do Senhor para lembrarmos sempre do que Ele fez por nós, mas precisamos aprender as doutrinas bíblicas. Paulo, ele teve grandes revelações dos mistérios de Cristo e muito importantes para a igreja. Nós falaremos sobre algumas expressões de grande importância no ministério do apóstolo. Abre aspas. Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Primeiro, o Evangelho de Cristo. O que é Evangelho? Nós precisamos sempre bater nesta tecla, porque passam anos e muitas pessoas ainda não sabem o que é o Evangelho. Então, Evangelho é a mensagem de Cristo. O termo, abre aspas, Evangelium, esse termo grego que significa boas novas. Evangelho significa boas novas. Então, ele tornou-se um termo técnico para a mensagem essencial da salvação. Ele é a revelação de Deus. A verdade central do Evangelho é que Deus forneceu um modo de salvação para os homens, a dar seu Filho para o mundo, revelando o seu grande amor. O Evangelho, ele apresenta Cristo como mediador entre Deus e os homens. A igreja cristã, quando ela começou, ela não tinha uma literatura pronta. Ela não começou o seu evangelismo distribuindo folhetos, literaturas, mas ela começou pela pregação do Evangelho. Esta era a mensagem pregada pelos 12 apóstolos. Esta era a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. E esta deve ser a mensagem que a igreja deve pregar, o Evangelho de Cristo. Às vezes, prega-se sobre tantas coisas e não ouvimos uma única vez falarem o nome de Jesus. Não ouvimos pregar sobre sua encarnação, sobre seu nascimento, sobre sua vida, sobre sua morte, sobre seu sepultamento e sobre a sua ressurreição. Infelizmente, nossas mensagens, na maioria das vezes, é antropocêntrica. Os hinos são também, na maioria das vezes, antropocêntricos. As profecias que tem são para massagear nosso ego e nos apresentar uma vida de prosperidade e não de arrependimento e de conversão. Existe apenas um Evangelho, o de Cristo. Havia apenas um Evangelho oral, transmitido pelos apóstolos, pelas testemunhas que viram Cristo ressurreto e depois por aqueles que conheceram de perto as testemunhas que viram a Cristo. Somente entre os anos 60 a 100, na era de Cristo, que houve a necessidade de serem escritos para que não se perdessem ao longo dos séculos. Os evangelhos é a vida de Jesus, desde a sua encarnação até a sua ressurreição. Não existem vários evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo é apenas um evangelho. As boas novas do reino de Deus. Isso que Jesus veio anunciar. E ele mandou que a grande comissão fizesse o mesmo. Anunciasse as boas novas de Deus.
A boa notícia é que havia um jeito para o homem ser salvo, que Deus tinha elaborado um plano perfeito e magnífico para que o homem seja salvo. E é esta mensagem que nós devemos pregar. O Cristo crucificado e ressurreto, que nos trouxe muitas bênçãos por intermédio da salvação que há nele. No ponto 2, o Cristo crucificado. Para Paulo, a mensagem da cruz, em sua lógica, no Evangelho, era o tema dominante. Era isso que ele pregava. Cristo crucificado. E ele não se envergonhava desta mensagem, porque tinha convicção de que o Cristo crucificado e ressurreto era o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A cruz, ela traz uma ideia de fraqueza. E por quê? Porque somente os piores criminosos tinham uma morte tão cruel. Era uma maldição e era inconcebível para judeus e gregos. E quando nós estamos falando de gregos, nós estamos referindo também aos gentios. Aceitar que um homem crucificado na cruz e que aquela cruz havia salvação nela. Era muito simples e muito complicado ao mesmo tempo. Por que nós não devemos nos envergonhar desta mensagem também? Porque o Evangelho da cruz é o veículo do poder de Deus, livrando os que creem da ira futura. Quando o Evangelho ele é pregado, vidas são salvas, tocadas e transformadas pelo poder de Deus. E hoje, infelizmente, muitos deixaram de pregar o Evangelho de poder, para pregar mensagens que massageiam o nosso ego. Hoje muitos são, entre aspas, coaches em suas igrejas, que as pessoas terão grandes conquistas, que Jesus vai realizar todos os nossos sonhos, e sem mesmo antes estas pessoas passarem pela cruz. Muitos cristãos têm vergonha de pregar o Cristo crucificado. Já deixaram de pregar em nossos púlpitos a mensagem da cruz, da expiação dos pecados, da morte substitutiva de Jesus por nós. Para muitos é loucura que neste século 21 ainda os cristãos insistem nesta mesma mensagem de 2000 anos atrás. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre o Cristo ressurreto. Qual a importância da morte de Jesus se ele não ressuscitasse? Foi crucificado, morreu e seu corpo entrou em decomposição. Qual vitória seria para nós, para a igreja? A nossa vitória e esperança, ela está em que ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa vitória. Paulo ele escreveu que se nós esperamos Jesus somente nesta vida, sem a esperança da vida eterna, sem a esperança de um dia também sermos ressuscitados por ele, nós somos os mais miseráveis dos homens. Você tem essa esperança? Então pregue sobre este tema, sobre o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Foi o poder de Deus que ressuscitou a Jesus. E será esse mesmo poder que nos ressuscitará naquele grande dia, quando Jesus Cristo voltar. A ressurreição de Jesus é o complemento da obra redentora. Por isso foi necessário que ele se apresentasse a muitas testemunhas e por derradeiro ao apóstolo Paulo. Jesus consumou a libertação do domínio do pecado. Nós éramos escravos do pecado. E Jesus pagou um preço muito caro. Ele pagou um resgate. Ele cravou na cruz a cédula que era contra nós. E ele também é a nossa justificação diante de Deus. Crucificação e ressurreição formam uma unidade. É uma coisa só. Não podemos pregar só a crucificação, se não pregarmos a ressurreição.
Não tem como falar do Cristo crucificado e não falar do Cristo ressurreto. De falar que ele venceu a morte, que ele é as primícias da ressurreição. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, porque ele ressuscitou e ele vive para sempre. Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo já estava escrito a respeito de Jesus. Nosso terceiro e último tópico, os efeitos da mensagem da cruz. Quais são os efeitos que a mensagem da cruz causa na vida das pessoas, na sociedade? Por que nós estamos aqui hoje e agora? Por que nós estamos aqui? Porque alguém pregou para nós a mensagem da cruz e esta mensagem teve o poder de mudar nossa vã maneira de viver. Ninguém poderia nos tirar de onde nós estávamos se não fosse a mensagem da cruz. Ela tem o poder de transformar vidas neste mundo inteiro. São milhões de testemunhos maravilhosos de pessoas que foram transformadas pelo poder que há na mensagem da cruz, na mensagem do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. Mas tem de ser anunciada ao pecador o Evangelho de Cristo, não meu Evangelho, não o seu Evangelho, o Evangelho de Cristo. Não mude a mensagem para agradar as pessoas. Fale sempre a verdade de que o homem necessita de um Salvador, o Cristo crucificado. Esta mensagem, ela nunca envelhece e em todas as eras ela tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa que crer. E devemos pregar o Cristo ressurreto, porque essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da humanidade. Ela é uma mensagem de poder. Com todo o nosso argumento, com toda a nossa filosofia, com todo o nosso conhecimento secular, nós não temos condição de convencer e nem salvar ninguém. Mas o poder que há no Evangelho de Jesus, este sim, liberta pessoas do pecado. Então, não pare de pregar. Mesmo que hoje não vejamos a transformação na vida das pessoas, mas a semente do Evangelho, ela está sendo pregada, lançada nos corações. Alguém irá crer. Nós precisamos crer nessa mensagem de poder. Nós devemos pedir ao Senhor que nos use neste século para que vidas sejam transformadas, para que possamos ser instrumentos de Deus aqui na terra, para que pecadores sejam libertos e que enfermos sejam curados. No ponto 2, uma vida de humildade. Como digerir a ideia de um Salvador crucificado que não conseguiu salvar a si mesmo? Para eles, os salvadores eram os reis, os deuses, os benfeitores ricos ou os realizadores de milagres. Associar o poder a um homem crucificado era o cúmulo da fraqueza. E hoje também não é diferente. Muitos rejeitam a mensagem da cruz por achar isso uma loucura. Muitas pessoas olham para nós e falam: vocês são loucos. Ele questiona: onde está o sábio? O sábio era o filósofo grego. Onde está o escriba? O escriba era o judeu estudioso da lei. E onde está o inquiridor? O inquiridor é tanto o judeu quanto o grego. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a personificação da sabedoria. Nele estão escondidos todos os mistérios de Deus, todos os tesouros da ciência e do conhecimento. A sabedoria que vem de Deus, ela contrasta com a sabedoria do mundo. Conhecimento secular não é sabedoria. E se nós não temos sabedoria,
devemos pedir a Deus, porque Ele tem sabedoria para nos dar. Nós reconhecemos nossas misérias e que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos constrangidos a viver em humildade, porque o nosso Mestre, Ele é manso e humilde de coração. E a despeito, humildade, ela é o oposto de orgulho e deve ser uma característica cristã. A humildade, ela é uma graça que vem de Deus e reconhecemos que tudo que somos e temos vem dele. Não é um complexo de inferioridade. Muitas pessoas não sabem ao certo o que é ser humilde ou o que é humildade. Então, humildade não é um complexo de inferioridade. Eu sou menor, eu sou pior, eu sou mais pobre, eu sou mais... Isso é complexo de inferioridade, isso não é humildade. E muitas pessoas fingem ter esta, abre aspas, humildade. Humildade não é seu modo simples ou desleixado de vestir que faz de você uma pessoa humilde. Muitos são assim e, na verdade, são orgulhosos e presunçosos. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele desvestiu-se de sua glória quando ele veio aqui na terra. A mensagem da cruz, ela nos constrange a viver uma vida de humildade. Humildade é considerar os outros superiores a nós, porém, sem nos sentirmos inferiorizados. Muitos têm um conceito de humildade errado, infelizmente. Associam a humildade com falta de zelo, com falta de limpeza, com falta de cuidado consigo, com falta de cuidado com a sua casa. Humildade é agir com simplicidade. É assumir as nossas responsabilidades sem arrogância. É ser aquilo que Deus sonhou para você ser, sem arrogância, sem presunção. É nos considerarmos iguais em dignidade e em respeito. A mensagem da cruz nos constrange a viver em humildade. A mensagem da cruz nos ensina a viver dependentes do Espírito Santo. Não dependemos mais das nossas condições, da nossa capacidade, de quem nós somos, mas dependemos exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Nos faz reconhecer as nossas fraquezas, A humildade, ela faz isso. Nos faz reconhecer nossas fraquezas e limitações. E devemos estar em todo o tempo aos pés de Cristo. É depender dele para tudo. Confessar nossos medos e fraquezas, porque nós temos muitos. Não podemos depender e confiar em nós mesmos, mas nele, que tudo sabe e que tudo pode. E ele nos constrange a praticar obras que glorificam o nome de Jesus. Somente a mensagem da cruz, ela revela o quanto somos dependentes de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Se você gostou desse comentário, dá um curtir aqui, porque o curtir ajuda que o meu canal cresça, Compartilhe em suas redes sociais, Se você não é inscrito, se inscreva para que o meu canal continue crescendo. E eu quero mandar um abraço para você que está aqui semanalmente. Que Deus continue te abençoando. Se você deseja receber este comentário, eu vou deixar uma tarja aqui, como você faz para receber este comentário semanalmente. Todas as segundas-feiras eu envio esse mesmo comentário que eu estou falando aqui para você. Então aqui vai ficar o jeito como você faz para adquirir este comentário. E eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram. Irmã Jane, fala um alô para nós. Então, a nossa irmã Lúcia Custódia, em Mantena, Minas Gerais, um grande abraço. Cassiano Lopes. O evangelista Joel, em Uberlândia, Minas Gerais. Dude, em Novo Marajá, em Tuntum, no Maranhão. Nossa irmã Carla Fernandes, em Recife. E também Josiana Cruz. Um forte abraço a todos vocês. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.
então. Gente, esses aqui são os artistas das minhas aulas. Olha, mais bem de pertinho, dá um zoom aqui pra vocês verem. Agora estão curtindo a praça aqui, beleza, estão caladinhos, mas daqui a pouco cantam o dia inteiro.